Vamos lá então, o Campeonato Brasileiro está de volta, acabou a Copa do Mundo de Clubes e o Brasileirão voltou com tudo. A rodada estava desfalcada, mas não faltou gol, não faltou emoção, não faltou polêmica, né? Porque Brasileirão é sinônimo de polêmica. 2 jogos foram adiados por conta da Copa do Mundo de Clubes. As duas equipes brasileiras que foram mais longe, o Palmeiras chegou até as quartas de final, os dois foram eliminados pelo Chelsea, o Palmeiras caiu nas quartas e o Fluminense caiu na semi, também sendo eliminado pelo campeão da Copa do Mundo, o Chelsea. Vamos falar dos jogos que aconteceram, começando com Flamengo e São Paulo. O Flamengo que foi o time que conseguiu bater o Chelsea na Copa do Mundo, venceu por 3-1 lá na fase de grupos. Essa vitória acabou gerando o fato negativo do Flamengo ter que pegar o Bayern nas oitavas, eles caíram já nas oitavas da Copa do Mundo. Mas no Brasileirão o Flamengo está sobrando, tem apenas uma derrota, perdeu para o Cruzeiro, que é o vice-líder, os dois têm a mesma pontuação, mas como critério de desempate número 1 é número de vitórias, os dois estão empatados. Então depois vem o saldo de gols e o saldo do Flamengo é absurdo. O Flamengo tem 22 de saldo, marcou 26 gols no campeonato, sofreu apenas 4 e o São Paulo não levou perigo nenhum para marcar um gol no Flamengo, né, e piorar um pouquinho esse saldo. E se não fosse o Rafael, o Flamengo poderia ter feito mais uma goleada nesse campeonato, que já teve 6-0, já teve 4-0. Dessa vez foi só 2, graças à grande atuação do goleiro Rafael do São Paulo, uma das melhores partidas do Rafael na vida, provavelmente. Ele teve outras grandes atuações já com a camisa do São Paulo, inclusive garantindo o título da Copa do Brasil em 2023. O São Paulo demitiu o Zubeldia depois da derrota para o Vasco antes da parada e contratou de volta o Hernan Crespo, que fez um trabalho ali no São Paulo lá em 2021, foi campeão do Campeonato Paulista, quebrando o jejum ali de anos do São Paulo sem ganhar nada. E ele volta, ele teve um trabalho bem sucedido no Oriente Médio, mas vai ter muita dificuldade nesse time do São Paulo, que tem problema de lesão com os seus principais jogadores, o Caleri e o Lucas estão machucados, o Oscar voltou agora, mas para mim o Crespo já erra na escalação dele, colocando numa posição que não favorece muito o Oscar, e você não viu o Oscar pegar na bola praticamente no primeiro tempo desse jogo. E o Flamengo lá em cima martelando, não conseguiu marcar no primeiro tempo, graças às grandes defesas do Rafael, mas teve também outra chance do Plata que ele pegou mal e chutou pra fora. Teve uma bola que foi na trave, o Rafael deu sorte, bateu nas costas dele e não entrou. E aí no segundo tempo o Flamengo consegue marcar o primeiro com o Luiz Araújo, golaço, lei do ex, sempre funciona, né? Até lá na Copa do Mundo funcionou também, né? O torcedor do Fluminense não quer saber disso. E o Wallace Young, garoto que tem estrela, marcou gol contra o Chelsea, marcou outro gol lá na Copa do Mundo também. E marca mais um no Campeonato Brasileiro, o gol que sacramenta a vitória do Flamengo, que já estava definido, né? O São Paulo não ameaçou o Flamengo em momento nenhum. O jogo terminou com 22 finalizações do Flamengo, 10 na direção do gol, então foram 8 defesas do Rafael. E enquanto o São Paulo finalizou 6 vezes no total e nenhuma na direção do gol, o Rossi saiu com o uniforme limpo. A hora que o São Paulo teve uma chance clara foi quando o Rossi resolveu ali brincar um pouco. Não foi brincadeira não, ele acabou errando e chutou em cima do André Silva, só que o André Silva, se fosse uma porta no lugar dele, faria o gol, mas a bola bateu no André Silva e saiu pra fora. Nem pra fora foi, né? Ela pegou a direção contrária, foi parar lá no pé do lateral esquerdo do Flamengo, Ayrton Lucas, que infelizmente sofreu uma lesão grave nesse jogo. Nunca vi isso, né? Um choque de joelho com canela e abriu a canela do cara. Não foi que machucou, só torceu, rompeu. Sangrou. Cortou a canela, né? O joelho do jogador de São Paulo cortou a canela do Ayrton Lucas. Nunca vi uma cena assim, mas o Ayrton Lucas vai ficar aí um tempo fora. O Flamengo tem 3 laterais esquerdos de qualidade, né? O Ayrton Lucas, o Alexandro e o Matias Vinha, que voltou de lesão há pouco tempo e agora deve ganhar mais minutos com a lesão do Ayrton Lucas. Então não vai ser um grande problema a ausência do Ayrton, e se precisar o Felipe Luiz entra em campo também. Eu discordo do que o Ronaldo Giovanelli falou, que no final da carreira o Felipe Luiz estava se arrastando, né? Eu tô falando isso por conta da treta Felipe Luiz e Pedro, que foi o assunto do final de semana. Depois do jogo, só se falou nisso, não se falou tanto da vitória do Flamengo. Se perdesse, também seria um tópico até maior, eu acho, né? Mas com a vitória, ainda assim foi o principal tópico da coletiva, e o Felipe Luiz falou isso aí sobre o Pedro. Bom, óbvio, perguntar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim.
E, evidentemente, que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu, para mim, com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então, eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Bom, Tá, então, o que falou o Felipe Luiz. Agora vamos ver a resposta do Pedro, que veio nessa segunda-feira. O Pedro postou aí no seu Instagram, então abre aspas para ele. Uma vez esclarecido... Então abre aspas para o Pedro. Uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho o maior respeito e gratidão, sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro do departamento de futebol do clube ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com minha luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei títulos importantes em um lugar na história. Esperava mais respeito. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que durante a última semana meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negros aí, o post do Pedro. Ele fala ali de ter sido descartado para a sequência da temporada e no final ele diz que quarta tem Mengão em campo e nada mais importa. Então ele vai estar no jogo da quarta-feira? Claro, depende do Felipe Luiz relacioná-lo para o jogo ou não. Mas o que ficou definido aí, né? Essa conversa com o elenco parece que o Felipe Luiz não participou, né? Foi só o Pedro com os jogadores. Vi comentários aí que não houve pedido de desculpas nem nada. Então, eu acho complicado tomar lados nessa situação que a gente não sabe o que está acontecendo de fato lá. A gente tem a versão do Pedro, que não desmente as coisas, né? Só reclama da forma que o Felipe Luiz falou. E quanto ao Felipe Luiz falar, ele está sendo perguntado. E a Flapress, né? A imprensa
em torno do Flamengo é insuportável. Então, eu entendo o Felipe Luiz responder dessa maneira e não achei que ele foi desrespeitoso. Ou que tenha subido o tom. Ele foi bem calmo, por sinal. Como ele costuma ser em todas as entrevistas. E eu acho, né, eu venho falando sempre do potencial do Felipe Luiz. Gosto muito dele como treinador, já gostava como jogador e acho que ele está tendo um ótimo início de carreira como treinador. Acho que essa situação pode se resolver. O Pedro seria muito importante para esse time do Flamengo, como seria lá na Copa, onde ele jogou na fase de grupos e não jogou no mata-mata, né, nem sequer aqueceu contra o Bayern. Mas também é de se lembrar que o Pedro teve problemas com outros treinadores. Sampaoli, que acabou tendo até o soco que é indefensável do jogador do auxiliar do Sampaoli, né? Bateu nele, mas algum motivo teve, não foi à toa. Não estou justificando a agressão. Mas não foi de repente, não gostei do seu queixo, Pedro, vou te dar um soco por conta disso, né? Igual o pessoal que agrediu com o Cucurella porque, sei lá, né? Não foi por isso. Alguma coisa ele fez, né? Dando essa margem. O Flamengo está aí na liderança com 27 pontos. São Paulo, sim, tem que se preocupar bastante, né? E eu vou trazer um ponto aí da coletiva do Crespo, né? Ele falou que o São Paulo deve apresentar mais intensidade nos próximos jogos e que, graças a Deus, não vão enfrentar o Flamengo todo final de semana. Claro, o São Paulo deve jogar diferente, sim, na próxima rodada contra o Bragantino. Mas diferente o quanto? Porque o Bragantino está bem no campeonato. Vai jogar fora de casa também. Será que o São Paulo vai para cima do Bragantino ou vai ter essa postura covarde de novo? Que eu entendo o time jogar para se defender, mas no caso do São Paulo ele não atacou, né? E não é que tenha se defendido bem, né? O Rafael que evitou uma derrota maior. O Internacional ganhou de 1-0 do Vitória na estreia de Fábio Carille no comando da equipe da Bahia. O Internacional vence então no finalzinho com o gol de Bruno Tabata. No primeiro tempo o Vitória foi lá buscar um empate. O Inter teve as maiores chances. No segundo tempo o Vitória consegue ameaçar um pouco. O Rocher garante que a bola não entre no gol do Inter. E lá no finalzinho o Bruno Tabata marca um golaço para dar a vitória ao Colorado, que não fez uma boa primeira metade de campeonato. Ainda não chegamos à metade, né, no primeiro turno. Não chegou ao final do primeiro turno, mas o Inter está fora da briga pelo título. Ele pode fazer uma campanha de recuperação incrível como do ano passado, mas eu acho que ganhar o título vai ser muito complicado. Depende de muitos tropeços lá na frente. E essa atuação do Inter não convenceu que o time está bem melhor agora, não. Ele jogou melhor que o Vitória? Jogou. Mas no segundo tempo ainda passou um calor. E por pouco ele não sai de lá com empate, né? Jogando em casa, a vitória era o único resultado que interessava ao Inter. No final ela veio. O Vasco resolveu mais uma vez vender o mando de campo e foi jogar em Brasília contra o Botafogo. Estádio Mané Garrincha, o Botafogo honra o nome do seu ídolo e vence por 2-0. Na estreia de David Ancelotti como treinador do Botafogo, ainda não, né? Ele estava lá, mas não era o treinador. O treinador foi o Cláudio Caçapa, auxiliar permanente do Botafogo. E o Ancelotti, que ainda não tinha a sua papelada regularizada com a CBF, então ele foi inscrito como o auxiliar do preparador de goleiros, o famoso jeitinho brasileiro para o Ancelotti poder participar desse jogo, né? O filho do Carlo Ancelotti. E aí ele fica ali com o auxiliar do preparador de goleiros, mas dando seus pitacos, né? Ajudando ali o Cláudio Caçapa. E no final o Botafogo venceu por 2-0. O Vasco não fez uma boa partida. Esperava mais do Vasco aí nesse tempo todo que eles ficaram só treinando, descansando. Então o Vasco estava pior fisicamente do que o Botafogo, que jogou a Copa do Mundo, viajou. E o Vasco estava pior fisicamente, isso é inadmissível. No primeiro tempo, muito chute de fora da área, o Vasco não conseguiu criar chances boas para o Verratti, o Coutinho chutando várias bolas de fora da área, mas não fez uma boa partida como tinha feito contra o São Paulo. Então o Botafogo conseguiu essa vitória com o Arthur Cabral marcando logo no começo do segundo tempo, o primeiro gol dele pelo Botafogo, e o Nathan Fernandes marcando o gol da vitória, depois de ter perdido uma chance claríssima antes, né? E depois o Nathan Fernandes marcou 2-0, ele que é meu conterrâneo, nasceu aqui na minha cidade, Campos dos Goytacazes. Infelizmente marcou o gol contra o meu time, né? O Nathan que jogava no Grêmio antes do Botafogo. Bom, o Botafogo teve a estreia Estreia não, né? Eles já estrearam lá na Copa do Mundo, mas esses jogadores que foram contratados há pouco tempo renderam muito bem. O Arthur, o Montoro como titulares. O Montoro fez uma partidaça, muito bom jogador esse argentino. E o Savarino está cada vez pior, hein? O Savarino não está rendendo bem. E foi substituído, como o Arthur
e o Montoro também foram, né? Os dois Artures no plural, né? Como é que é um plural de Arthur, né? Os dois jogadores chamados Arthur, o Arthur Cabral e o Arthur Vitor foram substituídos. E aí entraram o Nathan Fernandes, o Santiago Mariano, entrou bem no jogo também, o Alan, que era do Vasco, e o Joaquim Correia, que acredito que quando entrar em forma, pelo nível que o Savarino está jogando, ele deve assumir a titularidade naquela posição. Agora, para o Vasco, a sequência é complicada. Amanhã tem Sul-Americana contra o Del Valle, fora de casa, altitude. Não tem tempo para descansar mais. Teve esse tempo todo para descansar e piorou, agora é na correria, tem que melhorar. E o Coutinho saiu machucado de novo. Já tinha sentido no treino durante a semana, então não sei por que ele jogou como titular. Saiu para dar lugar ao Alex Teixeira. E aí bate aquele desânimo, né? Quando o Alex Teixeira entra, você fala, acabou o jogo, não vai ganhar, o Vasco não vai ganhar mais. Não vai empatar, não vai fazer nada. Tanto que pouco tempo depois que ele entra, o Botafogo faz o segundo gol. Então o Coutinho tá fora desse jogo com o Del Valle. Acabou de ter o contrato renovado. O Bahia venceu, triunfou contra o Atlético Mineiro, 2-1 para o time do Rogério Ceni. Luciano Juba e Michel Araújo marcaram os gols do Bahia. Hulk marcou um golaço olímpico, mas não foi o suficiente para o Galo. Ele até chegou a empatar o jogo, né? O gol do Hulk foi o gol de empate. Mas no final, o Bahia conseguiu a vitória com o Michel Araújo, conseguiu o triunfo e segue muito bem no campeonato, quarto colocado, 24 pontos. Já o Atlético Mineiro com 20 pontos, 4 pontos a menos que o Bahia, é o oitavo colocado. E acho que, pra mim, o Atlético deveria ter demitido o Cuca após nessa parada aí. Porque eu acho que o Cuca mesmo vai pedir pra sair daqui a pouco. É um risco, entendeu? Então se fosse pra trocar de treinador, devia ter trocado antes. Então acho que o Atlético fez uma grande partida. Não fez, né? Se tivesse, tinha ele ganhado. Empatou ali no gol, na qualidade individual do Hulk, cada vez mais mostrando que não é só força, né? O Hulk tem muito talento. E o gol dele foi espetacular, uma pena que não valeu, né? Tipo aquele gol do Casares lá em 2016 também pelo Galo contra o Grêmio. Final da Copa do Brasil, já estava tudo perdido, o Casares meteu o gol Puskás lá antes do meio de campo. Eu não sei se o Galo, que já tentou contratar o Vojvoda algumas vezes, se ele estava esperando aí o Vojvoda cair, né? O Fortaleza também não demitia. Agora é a possibilidade, o Cuca ficar esperto aí, que se não melhorar, tem nome no mercado. No domingo, o Corinthians venceu. Venceu? O Corinthians venceu quem? No domingo, em Itaquera, Neoquímica Arena, Corinthians 1, Bragantino 2, jogo com polêmica de arbitragem, dessa vez contra o Corinthians, né? O Corinthians foi prejudicado pela arbitragem em casa. Pênalti inexistente, marcado a favor do Bragantino. Eduardo Sacha não tem nada a ver com isso, foi lá, fez 1-0. Kaká empatou para o Corinthians no começo do segundo tempo, cobrança de escanteio do Memphis Depay. Bate, rebate na área, sobe para o Kaká fazer o gol. E o gol do Bragantino para conseguir a vitória foi bem parecido, né? Bola na trave, explode aqui, o jogador tira e no final Thiago Borbas marca o gol da vitória do Red Bull Bragantino, terceiro colocado. Ótimo trabalho do Fernando Seabra à frente do Red Bull Bragantino. No último jogo antes da parada, eles perderam de 3-0 em casa para o Bahia, mas mostram que foi só um tropeço e o Bragantino segue muito bem no campeonato. Perdeu para um time que está muito bem, assim como ele, né? O Bahia é o quarto colocado, uma posição atrás do Red Bull. Já o Corinthians é o 11º colocado com 16 pontos. Uma situação complicada, uma temporada difícil. Ganharam o Campeonato Paulista com o Ramon Dias, mas o Dorival foi contratado, vindo da seleção brasileira. E eu acho que o Dorival está arrependido de ter aceitado esse cargo. Vamos ver até onde ele dura, mas o Corinthians não apresenta evolução nenhuma. Aliás, ao contrário, né? A cada jogo que passa, o Corinthians joga pior. Mesmo com esse mês aí de treino e descanso. Já o Cruzeiro, a cada jogo que passa, joga melhor. E o Leonardo Jardim comentou que ele acha ruim, né, a paralisação. Ele achava ruim a paralisação. Ele falou isso antes mesmo da paralisação, né? Bom, ficou uma merda isso aqui. Bom, já o Cruzeiro
Já o Cruzeiro está jogando cada vez melhor, 4-1 para cima do Grêmio. O Leonardo Jardim, que antes da paralisação para a Copa tinha dito que achava que isso era ruim, que esfriaria o campeonato, mas o Cruzeiro se manteve muito bem e Caio Jorge está voando, merece uma chance na seleção. Alô, Ancelotti, fica de olho no Caio Jorge, que se ele continuar assim, é ele e o João Pedro na Copa. O Caio Jorge marcou um hat-trick, 3 gols dele contra o Grêmio. Aos 25 minutos ele abre o placar. O Lucas Villalba faz 2-0 para o Cruzeiro. O Caio Jorge já marca mais um aos 9 minutos da segunda etapa. O Grêmio até desconta com o André Henrique, mas Caio Jorge faz mais um. E aí é 4-1. Caio Jorge é fatal, como disse o Everaldo Marques. 4 para o Cruzeiro, 1 para o Grêmio. O Grêmio muito mal. Ganhou o título na semana passada, que foi a Recopa Gaúcha, mas é um título assim, né? Recopa Gaúcha não vale nada, né? Se o Grêmio ganhar só isso, não salva o ano. E acho que o Grêmio vai ganhar só isso mesmo. Não vejo o Grêmio com possibilidade. Ou, quer dizer, é um time copeiro, né? Não dá pra subestimar o Grêmio nos mata-matas. E ele tá ainda vivo na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil não, na Copa do Brasil o Grêmio caiu, né? Ele tá vivo ainda na Copa Sul-Americana. Mas vai ter que passar aí pela repescagem, pelo playoff. E o Grêmio, ao que tudo indica, a luta do Grêmio vai ser para não cair. É brigar para não cair com esse elenco aí que não deve receber grandes reforços, o time não está bem financeiramente. Já o Cruzeiro vai lutar pelo título como a gente esperava, né, pelo elenco que montou. Talvez tenha gerado alguma dúvida ali no estadual, mas desde que começou o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vem jogando melhor rodada após rodada. E desde que o Dudu saiu, melhorou mais ainda, né? O Fortaleza perdeu de 1-0 em casa para o Ceará. Em casa, né, os dois times dividem o mesmo estádio. É sempre uma festa maravilhosa. O clássico rei, Fortaleza-Ceará. E o Vojvoda foi demitido depois dessa derrota e um péssimo desempenho na temporada até aqui. Foi mal no Campeonato Estadual, mal na Copa do Nordeste, mal no Campeonato Brasileiro. É o vice-lanterna do campeonato. E com essa vitória aí do Ceará, gol de Antônio Galeano, o Vojvoda é demitido do Fortaleza após 4 anos. A diretoria do Fortaleza mira o nome do Ramon Dias como principal favorito para assumir o lugar dele. E eu entendo essa escolha, porque o Ramon Dias salvou o Vasco do rebaixamento em uma situação parecida em 2023 e em 2024 salvou o Corinthians também na mesma situação. Então, a situação do Fortaleza é basicamente a mesma desses dois nesses anos anteriores. O Ramon Dias está se tornando um especialista nisso, de salvar times do rebaixamento. Então, eu entendo que seja a principal opção do Marcelo Paes e da diretoria do Fortaleza, e acho que é realmente a melhor escolha. Vamos ver se ele vai aceitar aí essa missão de salvar mais um time do rebaixamento. O Juventude venceu por 2-0 o Sport nesta segunda-feira. O Sport tem a pior campanha da história do Campeonato Brasileiro até aqui, e hoje ele imprimiu um volume de jogo absurdo para cima do Juventude, né? 21 finalizações, 5 na direção do gol, mas é aquele negócio, não adianta chutar mais, tem que botar a bola na rede. E quem botou foi Gilberto 2 vezes, 2-0 para o Juventude. O Juventude com essa vitória não sai da zona de rebaixamento, mas deixa o penúltimo lugar com Fortaleza. O Juventude chegou a 11 pontos. Então a classificação após 13 rodadas, não para todo mundo, né? O Flamengo mesmo, que é o líder, jogou apenas 12 jogos. Ele tem 8 vitórias, 3 empates e uma derrota e 27 pontos. 25 gols marcados, ou melhor, 26 gols marcados e 4 gols sofridos, um saldo de 22. O Cruzeiro, que tem um saldo de 12, tem 27 pontos também, 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Mas o Cruzeiro tem um jogo a mais que o Flamengo, são 13 partidas da equipe da Raposa. O Red Bull Bragantino tem 26 pontos na terceira posição, Bahia 24 é o quarto colocado, Palmeiras com 2 jogos a menos é o quinto colocado com 22 pontos, Botafogo com um jogo a menos tem 21, Fluminense com 2 jogos a menos é o sétimo colocado com 20, o Atlético Mineiro também tem 20, o Ceará com jogo a menos tem 18 pontos, Mirassol com 2 jogos a menos tem 17, o Corinthians tem 16 e jogou todos os jogos, o Grêmio a mesma coisa. O Internacional tem 14 pontos na 13ª posição, o Vasco tem 13 e é o 14º colocado, 13 pontos em 13 jogos, é como se tivesse empatado todos, né? O São Paulo tem 12 pontos na 15ª posição, o Santos é o 16º colocado com 11 pontos, um jogo a menos. Juventude também com jogo a menos tem 11 pontos. Vitória também tem 11, mas jogou os 13 jogos.
Fortaleza com 10 também jogou as 13 partidas. E o Sport com jogo a menos tem 3 pontos. São 3 empates, 9 derrotas e 20 gols sofridos. Caio Jorge é o artilheiro do Brasileirão, 11 gols. No ano passado o artilheiro foi o Estevão com 15 em 38 jogos. Então, em 13 jogos o Caio Jorge já tem 11. É a expectativa então que esse ano teremos um artilheiro com mais gols. Mas muitas vezes acontece um cara fazer muito gol assim no começo e do nada estagnar. Mas eu acho que um atacante, né, como o Caio Jorge, esse esquema do Cruzeiro está favorecendo bastante ele. Se ele não se machucar, ele deve fazer um campeonato aí com mais de 20 gols. Tomara, né, e que ele possa receber uma chance na seleção se ele continuar desempenhando bem. O Arrascaeta tem 9 gols, é o vice-artilheiro. Verratti do Vasco tem 8 gols. Pedro Raul do Ceará tem 6 e Reinaldo do Mirassol tem 6 também. Isso porque ele tem 2 jogos a menos, senão ele já teria aí mais gols que o Caio Jorge. Alan Patrick é o líder de assistências junto com o Arrascaeta e com o John Arias. 4 assistências para cada um. Não sabemos se o Arias vai jogar pelo Campeonato Brasileiro, já que está aí esse imbróglio na negociação com o Wolverhampton, o Fluminense joga no meio de semana.